Olha só, estamos aqui mais uma vez na nossa live, aqui agora falando, né, do sofá, um bate-papo no sofá, né, e hoje trazemos um tema bastante interessante, um tema muito querido e muito pesquisado por grande parte das mulheres no Brasil e no mundo também, que é a parte da sexualidade. A sexualidade hoje é muito coberta ainda de tabus, aquela dificuldade que a mulher, quando chega ao consultório, principalmente em se tratando de um homem, de estabelecer um contato e externar ali todas as suas dificuldades na sexualidade. E nós notamos que isso ocorre também em um grupo muito importante de mulheres, aquele grupo de mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Então hoje nós falaremos de SOP e sexualidade, ou seja, o que poderemos fazer para tornar a vida sexual da mulher com SOP mais plena possível. Será que essa mulher ela realmente tem problemas como disfunções sexuais, como o desejo sexual dessa mulher? Como é que é o desejo sexual da mulher com SOP? Será que é maior do que a mulher sem SOP ou é pior? Será que essa mulher se queixa mais de atingir o orgasmo? Será que essa mulher com SOP, ela sente maior desejo, melhor excitação do que a mulher sem SOP? O que dizem os estudos científicos em relação à saúde sexual da mulher com síndrome dos ovários policísticos? Então, hoje estarei aqui com uma especialista em sexualidade, ou seja, a doutora Rebeca, ela é hoje uma especialista em terapia sexual. Isso, e educadora em sexualidade. E educadora em sexualidade e vai trazer uma série de informações que esperamos beneficiar muito as pessoas que estão nos assistindo aí agora. Afinal de contas, sexo é saúde, sexo é vida. E é um dos pontos importantes na vida de todas as pessoas. Então, é um ponto que a gente tem que melhorar, cuidar, regar, né? Ou seja, está sujeito a inúmeras intercorrências na vida, barreiras, tempestades, como tudo o que é bom. Então, tudo o que é bom, ele pode sofrer complicações, pode sofrer impedimentos, e isso a gente tem que saber contornar. Então, aqui eu trouxe a doutora Rebeca para explicar muita coisa para vocês. Então, aqui tem algumas perguntas que algumas seguidoras nos fizeram e a gente vai passar aqui para vocês. A primeira é: o que é a SOP? O que é a síndrome dos ovários policísticos? Essa eu posso explicar. Essa eu posso explicar. O que é a síndrome dos ovários policísticos? A síndrome dos ovários policísticos hoje é a entidade endócrina, é o distúrbio endócrino. Muita gente chama de doença, não é uma doença, é uma síndrome. É uma junção de sinais e sintomas, ou seja, que pode indicar algo muito mais severo por trás. A síndrome se chama isso, uma junção de sinais e sintomas. E no caso da SOP representa uma ponta do iceberg de problemas, inclusive disfunções sexuais, transtornos mentais que nós sabemos que influenciam diretamente e indiretamente a saúde sexual de todas as mulheres com SOP. Umas apresentam mais problemas do que outras, na realidade, porque a SOP ela é uma síndrome que varia muito a questão da manifestação. Nem todas as pessoas elas manifestam a SOP de uma mesma forma. E por isso mesmo existem os chamados fenótipos da SOP, que assim são os tipos de SOP. Né? Toda doença assim como toda doença, todo distúrbio. Né? Então, a SOP é isso, é um distúrbio endócrino mais comum entre as mulheres em idade fértil, um distúrbio que leva a alterações da pele, como acne, como queda de cabelo, pelos em excesso, atrasos na menstruação, infertilidade, mas também poderá levar essa mulher a distúrbios cardiovasculares, doenças cardiovasculares, infarto, AVC, hipertensão, problemas na gravidez, como abortamentos de repetição, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, e poderá trazer para essa mulher um grande problema, que são distúrbios psiquiátricos e disfunções sexuais. E aí traz esse tema aqui para a gente. A SOP hoje, ela atinge 1 em cada 10 mulheres no mundo, é muita gente atingida pela SOP.
1 em cada 10 mulheres. Isso é a prevalência. A incidência pode atingir até 20, 25%. Hoje, alguns estudos mostram 35% das mulheres em idade fértil podem ser atingidas pela síndrome dos ovários policísticos. E isso é muita gente sofrendo e muita gente querendo realmente um melhor controle dessa síndrome, que interfere em um ponto importante da vida das pessoas, que é a saúde sexual. Então, vamos, sem perder tempo, já explicamos demais o que pode ser a síndrome dos ovários policísticos e nós sabemos que essa síndrome, ela por ter o principal fator fisiopatológico, a resistência à insulina, leva a uma série de desordens endócrinas e metabólicas na mulher com SOP, que repercute exatamente na sua saúde sexual. Então, essa pergunta eu faço para a doutora Rebeca aqui agora. E é interessante que a mulher com SOP tem muitas características androgênicas, ou seja, muitas características masculinizantes. Sim. Em decorrência da síndrome. Então, seria natural a gente pensar, então ela tem muito hormônio masculino, isso é bom, então ela vai estar super bem na sexualidade, né? Mas, essa pergunta... Muita gente pensa isso, né? Muita gente pensa isso, olha, a mulher com SOP, mas ela se queixa devido ao excesso de hormônios androgênios, da testosterona. Então, essa mulher, olha, ela deve ter uma vida sexual maravilhosa, né? Então, não são todas, tá, gente? Não são todas, mas uma parcela significativa dessas pessoas são atingidas por disfunções sexuais. E aí, uma pergunta bem interessante que faz responder exatamente a dúvida de muita gente. A mulher com síndrome dos ovários policísticos tem maior libido ou menor libido que a mulher sem SOP? E aí, doutora Rebeca? Primeiro, um pedido a vocês, tá? Principalmente as mulheres. Quem é homem que está acompanhando nossa live, eu te peço, repassa para as mulheres da tua vida. Falar sobre a saúde sexual faz parte da consulta ginecológica, tá? Isso é um assunto que deve ser abordado no consultório ginecológico. Se você está com alguma queixa sexual, procura ajuda, tá certo? Porque o ginecologista ou pode te ajudar ou te encaminhar para quem possa te ajudar, tá? A mulher com SOP é uma comparação que eu achei bacana, né? Que a gente escutou um dia desses, numa live, inclusive, foi como uma pessoa que recebeu o dinheiro da Mega Sena, mas não consegue sacar. Ela está cheia de hormônios masculinos, mas não consegue usar, porque esses hormônios masculinos da mulher com SOP são convertidos numa forma chamada de hidrotestosterona, que traz todas as características que Sérgio acabou de relatar, que são ruins para a mulher, né? Queda de cabelo, acne, pelos em excesso, mas não aumentam libido, não aceleram o metabolismo, não aumentam o ganho de massa magra, não aceleram a queima de massa gordurosa. E aí tem outro ponto, né? Tem a questão hormonal, obviamente que sim. Se a mulher está com a sua testosterona convertida em dihidrotestosterona, em sua maioria, a parcela hormonal, digamos assim, para a libido vai estar bastante prejudicada. Porém, libido e todas as questões sexuais dependem do nosso maior órgão sexual, e ele está entre as orelhas e não entre as pernas, é a nossa cabeça. Então, imagina uma mulher que está se sentindo, não está se sentindo bem com o próprio corpo, está acima do peso, tem acne, queda de cabelo onde deveria ter cabelo, aparecimento de pelos onde não deveria ter pelos, menstruação irregular, insegura sobre a sua fertilidade, sobre será que eu vou poder ter filho? Será que eu não vou conseguir ter filho pela SOP? Então, só isso já é motivo para muitas mulheres terem queda na libido importante. Perfeito. Né? A insegurança sobre a maternidade, a insegurança sobre o próprio corpo. Então, assim, tratar a SOP como tratar qualquer outra doença deve ser um acompanhamento multiprofissional, né? No caso da SOP, principalmente porque existe a resistência à insulina como causa base da doença, e aí nutricionista vai entrar de forma importante, educador físico também de forma importante, mas a parte do acompanhamento psicológico é muito, muito importante na mulher com SOP, tá?
E aí, se o teu ginecologista, se o teu psicólogo não aborda a questão da sexualidade, peça ajuda, tá certo? Peça para que indique alguém que possa te ajudar de forma mais direcionada, que sexo é realmente muito importante. A sexualidade, quando está muito bem resolvida na vida da pessoa, as demais áreas não estão automaticamente resolvidas, mas fluem com mais tranquilidade. É muito importante os ginecologistas modernos identificarem, né, problemas sexuais. Como a Rebeca falou, nem todas as pessoas são especialistas na questão da sexualidade. O ginecologista, geralmente o ginecologista, alguma parte dessa população de médicos, fazem alguma pós-graduação, um curso relacionado à sexualidade, aprendem um pouco mais. Então, esses são a minoria. O mais importante que eu acho hoje é a gente identificar e, se necessário, a gente enviar para esses profissionais que estão aí, são preparados para realmente dar todo o apoio e contornar os problemas relacionados à saúde sexual. Isso é de fundamental importância. Todas as pessoas, todos os profissionais de saúde, inclusive, aprendam um básico, ou seja, entendam a questão da sexualidade, para até mesmo identificar que aquela mulher, ela possui alguns transtornos, alguns fatores, e que esses devem ser investigados e tratados pelos profissionais mais capacitados, que são os especialistas em saúde sexual, os educadores sexuais. Infelizmente acontece, né? Eu já escutei até de colega que não aborda nada sobre sexualidade na anamnese, né, durante a consulta, porque isso pode puxar algumas situações, alguma conversa mais demorada numa consulta, isso pode dispersar. Eu já escutei de um colega assim, como está o desejo sexual? Aí o paciente fala, ruim. Quantos filhos já teve? Qual o seu endereço? Como se fosse assim, coisa automática só para constar no prontuário. E não é bem assim, né? É pelo contrário. Quando eu pergunto à paciente como está a tua libido, como está o desejo sexual, ela fala normal, eu sempre pergunto, falta quanto para normal virar bom? Né? Porque assim, normal pode não ser suficiente. Pode ser assim, algo que você se adaptou àquele mais ou menos só para cumprir o papel. E não necessariamente está gostando da situação que você está vivendo na tua sexualidade. Isso pode melhorar bastante, não só pode como deve, né? Então, o controle hormonal junto com a mudança de estilo de vida, a melhora da SOP, que é a base de tudo isso, vai ajudar de forma importante na melhora da saúde sexual. Olha só, muita gente tem a ideia de que o problema é somente de desejo sexual, de excitação, de facilidade para atingir o orgasmo, é puramente hormonal. Muitas pessoas têm essa ideia e chegam no consultório querendo um medicamento miraculoso, né? um fitoterápico miraculoso que possa resolver todos os seus problemas, quando na verdade, né, é algo muito mais complexo e deve ser investigado. E quanto mais informação essa mulher tem, quanto mais o profissional de saúde, né, dispor desse conhecimento, né, e colocar em prática essa informação, passar essa informação à sua paciente, com toda certeza ajudará muito no tratamento. Outra pergunta que eu acho que complementa exatamente a primeira é como é o desejo sexual e a facilidade para atingir o orgasmo na mulher com SOP. O desejo sexual já foi falado, né? A libido. E a questão de atingir ou não o orgasmo é muito mais uma questão de autoconhecimento, de como a mulher lida com a própria sexualidade, como os três vilões, os três fantasmas da sexualidade existiram na vida da mulher, né, que é educação, religião e família, podem ser assim facilitadores, mas geralmente não são, geralmente são os grandes caçadores da sexualidade feminina, né? Então é muito mais essa questão comportamental, pessoal, de crescimento, de como ela foi criada, como foi a educação sexual dessa mulher, do que a SOP em si, né? A SOP vai ter essa ação negativa hormonal e a questão de aparência, a questão de como ela vai se ver no espelho. Mas o atingir o orgasmo tem muito da base da sexualidade dessa mulher, de como foi a educação sexual que ela recebeu. E assim, hoje, mulheres da minha idade para cima, né,
eu tenho 40 anos, e aí mulheres da minha faixa etária geralmente têm queixas dos seus pais, reclamam que não tiveram educação sexual em casa. Mas aí eu pergunto, os teus pais também tiveram algum acesso a essa educação sexual? Geralmente não. Então, eu acredito, eu tenho fé nisso, que as próximas gerações vão ter uma educação sexual muito melhor, muito mais bem direcionada do que a nossa, né? Muito me preocupa esse movimento pendular na sexualidade de ir de um polo para o outro, né? Da negação que sexo existe à libertinagem sexual. Hoje, muitas meninas não têm nenhum cuidado com a própria sexualidade. Elas não têm cuidado com o próprio corpo. Elas não entendem o corpo como algo que deve ser respeitado por ela. Porque uma vez que a menina respeita seu corpo, o outro vai respeitar automaticamente, né? Quando a menina não se respeita, por que o outro deve respeitá-la? Então, eu acho que a liberdade sexual é fantástica, é fundamental para que a gente tenha uma outra cultura de sexualidade. Mas a libertinagem, aquela coisa sem regra, tudo muito solto, eu acho que isso é deletério para a cabeça dessas meninas, né? As meninas hoje começam a vida sexual com pouca maturidade emocional e às vezes se colocam em situações, em verdadeiras enrascadas que lhe atribuem alguns rótulos que mais na frente ela não consegue tirar dela mesma, tá? Então, a educação sexual é fundamental para um crescimento saudável. Olha aí, muita gente pode estar se perguntando aí agora, pode estar se encaixando em toda essa descrição da Rebeca, né, que ela mostra aí, mas isso tem tratamento, ou seja, tem acompanhamento, tem melhora. Nenhuma mulher está condenada a uma saúde sexual pífia, né, ou seja, uma satisfação sexual pífia, porque tem SOP ou porque ela tem há anos que está assim. Isso pode ser modificado. Agora, todos precisam de dar um primeiro passo, né? Então, é necessário o primeiro passo de identificação, todos os profissionais de saúde, a partir do momento que se capacitam mais, em identificar, pelo menos, alguma alteração na saúde sexual da mulher e direcionar para os profissionais, né, especialistas, já é um grande passo a ser dado para realmente o melhor tratamento para essas mulheres. E veja como o negócio é muito mais complicado do que a gente imagina. Ou seja, a questão hormonal, ela é um dos fatores, ou seja, o desejo sexual hipoativo, por exemplo, ele é multifatorial. Então, são diversos fatores, como a Rebeca falou aí, diversos fatores que interferem no dia a dia. Interfere o trabalho, a pandemia hoje é um fator importantíssimo, né? Os problemas econômicos que surgiram com a pandemia, atingindo diversos lares no Brasil hoje, como o relacionamento, né, dentro daquele ambiente fechado com a família, quantos problemas estão surgindo ali, né, e a partir agora, muitas pessoas estão tendo a oportunidade de saber o que é viver realmente em conjunto mesmo, né? Ou seja, tantos fatores que estão aí e que vão externar realmente, muitas vezes, problemas que estavam incubados e que realmente se externam agora e repercutindo grandemente na saúde sexual das mulheres hoje. Não somente com SOP, mas as outras também. E é importante dizer, gente, que, claro, nem todas as mulheres com síndrome dos ovários policísticos têm problemas em relação a isso, né? Até porque a síndrome dos ovários policísticos se manifesta de diversas formas. Há formas mais complicadas, formas mais brandas, aquelas que já atingiram um estado de equilíbrio, né? Aquelas pessoas que praticam uma atividade física mais adequada, cuidam da alimentação, estão mais compensadas. Isso tende a ocorrer principalmente
entre aquelas mulheres com SOP que apresentam um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio metabólico maior peso, ou seja, maior quantidade de pelos, de acne, irregularidade menstrual. A irregularidade menstrual há estudos que mostram, avaliando a sexualidade da mulher na síndrome dos ovários policísticos, que o simples fato da mulher não menstruar afeta em muito a sua sexualidade. Ou seja, com isso vem inúmeros tabus, inúmeros problemas, questionamentos. Será que um dia eu vou ter filhos? Será que essa ausência de menstruação vai me prejudicar em algo? Será que eu não sou uma mulher igual a outra, que menstrua todos os meses? O que é que está havendo comigo? Então, tudo isso influencia de forma negativa nisso daí. E é interessante comentar que a SOP é um estado de inflamação, que nós chamamos de inflamação crônica subclínica, a ativação de diversas vias inflamatórias, de radicais livres, que agem, inclusive, desequilibrando o corpo, né? Ou seja, se o corpo não funciona de uma forma correta, há uma grande quantidade ali de hormônios androgênios em muitas mulheres, mas não significa que esses hormônios androgênios, eles realmente codifiquem o buraco da fechadura, ou seja, esses hormônios entrem onde devem entrar e cumprir o seu papel. Na relação, né? Receptor sendo o buraco da fechadura e o hormônio sendo a chave. É muito importante dizer isso. Esse excesso de radicais livres leva a uma alteração desses receptores, né? Esses receptores para a progesterona. Fica quebrado, digamos assim. O receptor fica quebrado. Os hormônios, gente, por exemplo, são muito importantes na sexualidade, são. Muita gente acha que é apenas a testosterona. E pior ainda, a gente já escutou muito, inclusive, algumas pacientes chegam para a gente dizendo isso, que a testosterona não importa para a mulher. Olha só, olha que coisa, né? Colegas médicos dizendo que a testosterona não é importante para a mulher, só é importante para o homem. Chama de hormônio masculino. Na verdade, a testosterona é um dos hormônios mais importantes para a vida da mulher. É através da testosterona que vem o estradiol. Ou seja, um hormônio de fundamental importância para a fertilidade da mulher. É um hormônio, assim como a progesterona, de fundamental importância para o restabelecimento dos ciclos menstruais e da fertilidade da mulher e da saúde da mulher. A testosterona, ela é um hormônio anti-inflamatório. A testosterona, hoje, estudos mostrando que a testosterona, ela diminui o risco de câncer de mama. Muita gente não sabe disso. E a testosterona, ela aumenta grandemente o desejo sexual, a excitação, a facilidade para o orgasmo. Mas há uma necessidade do corpo aceitar essa testosterona. Na SOP a gente vê muito isso. A gente vê uma espécie de inflamação crônica subclínica. É a chamada inflamação de baixo grau. O que é isso? É um estado onde há uma ativação de diversas vias inflamatórias, diversos fatores inflamatórios caem na corrente sanguínea e irão provocar o que nós chamamos de estresse oxidativo, que é um excesso de radicais livres que vão prejudicar receptores para cada um desses hormônios. O hormônio é a chave, os receptores são o buraco da fechadura. Então esses hormônios eles têm que encaixar perfeitamente no buraco da fechadura, nos seus receptores, para que cumpram o seu papel. O que é que ocorre na SOP? Principalmente em relação à excitação, o desejo sexual. A progesterona, o estradiol e a testosterona, eles não conseguem se adaptar corretamente, agir corretamente nos receptores, inclusive centrais, cerebrais, né, que são de fundamental importância para a saúde sexual. Não somente os receptores genitais, mas também os receptores centrais, cerebrais. Isso alguns estudos já mostram. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que reorganizar, reequilibrar essa mulher. A mulher que tem sobrepeso e obesidade, perder peso. Isso influencia não somente na regularidade metabólica, hormonal também, regulariza as menstruações, influencia diretamente quando está regularizando as menstruações, que aí vem a ovulação, a mulher já passa a ter consciência que ela pode engravidar, influencia positivamente, né, no desejo sexual. Então, veja quantos efeitos diretos e indiretos o tratamento correto, principalmente direcionado à resistência à insulina, na grande maioria das mulheres com SOP, pode interferir grandemente na saúde sexual. E olha só, essa quarta pergunta, o anticoncepcional pode realmente afetar a libido? Né? Já escutei de muitos médicos que isso é pura balela. A gente, quando recebe paciente que toma anticoncepcional, que graças a Deus é cada dia mais raro, né, no consultório, mas ainda chega,
e pede, né, o panorama hormonal da paciente, é incrível como geralmente a testosterona, por exemplo, está indetectável, a testosterona livre. A progesterona está lá embaixo, o estradiol está lá embaixo. Então, assim, esta mulher vive numa situação hormonal que parece que o corpo está numa menopausa, né? Num bloqueio hormonal tão grande. E muitas mulheres começam a usar anticoncepcional com 13 anos porque tem cólica, digamos assim, porque a menstruação é irregular, porque o fluxo é muito abundante. E aí o médico passa o anticoncepcional, a menina começa a tomar e toma para sempre. E hoje as mulheres engravidam muito tarde, né? Com 30, 32, 35 anos. Então imagina o poder devastador que esse anticoncepcional vai ter na regulação hormonal daquele organismo que está bloqueado por 10 anos, por 15 anos, né? Então não tem como a gente entender que é natural para qualquer pessoa ter um bloqueio hormonal sustentado, mantido por muitos anos. A menos que seja alguma doença hormônio dependente, como a endometriose, por exemplo, e que nós intencionalmente precisemos bloquear aquele hormônio X. Mas, como uma coisa natural, chamar isso de normal, não tem como. Então, há sim um prejuízo importante da sexualidade. Eu achei interessante uma colega que também trabalha com sexualidade conversando comigo. Ela disse: ai, Beca, hoje em dia o anticoncepcional evita filho de várias formas, inclusive evitando o sexo, porque as meninas nem sabem mais o que é libido. Talvez seja um novo artifício do anticoncepcional, né? Então, que deva ser relatado. Vira uma plantinha, né? Assim, você quer namorar ou quer dormir? Na verdade, veja, é importante a gente dizer isso, porque afinal de contas alguns colegas podem estar nos assistindo nesse exato momento, colegas ginecologistas que lidam e prescrevem com anticoncepcionais, todo dia, né? Lidam muito com isso. Ninguém aqui está criticando colegas que prescrevem anticoncepcionais. Nós estamos passando informações para que os colegas que continuem a prescrever anticoncepcionais possam identificar essas alterações e poder contornar da melhor forma possível, modificando o anticoncepcional ou interrompendo o anticoncepcional ou aprendendo outras formas de tratar, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, que hoje nós sabemos que diante dos diversos estudos já mostra que os anticoncepcionais são tratamento sintomático, né? Não combatem a resistência à insulina, que é o principal fator fisiopatológico, e há estudos suficientes mostrando que a médio e a longo prazo os contraceptivos orais combinados são os mais utilizados, as pílulas anticoncepcionais, podem piorar a resistência à insulina. Então isso é muito importante. Então é muito importante a gente falar que não estamos aqui simplesmente criticando por criticar, de forma alguma. Estamos aqui mostrando que os anticoncepcionais eles devem ser utilizados de uma forma mais racional. Há muito exagero no uso do contraceptivo oral combinado como se fosse algo extremamente natural, e não é. São hormônios, são medicamentos de ação hormonal que bloqueiam a produção dos nossos hormônios. Afinal de contas, muita gente não sabe disso, isso é fisiologia. Os receptores eles foram feitos para o estradiol, a progesterona, a testosterona, o estriol, que são hormônios que nosso corpo produz, tanto o homem quanto a mulher. Quando você utiliza medicamentos que se parecem, mas não são os hormônios que seu corpo produz, eles se ligam fortemente a esses receptores e impedem que os nossos hormônios verdadeiros eles ajam no corpo. Daí vem o grande problema do uso dos contraceptivos orais combinados a médio e a longo prazo, ceifando completamente a libido da mulher, influenciando de forma decisiva na sua saúde sexual e no seu convívio familiar, no seu convívio marital. Isso é de fundamental importância, essa percepção. Muitas mulheres hoje passam décadas utilizando contraceptivos orais combinados sem saber como funciona realmente o seu ciclo, o seu corpo, né? Muitas, quando param, descobrem o que é isso. Eu nunca tive essa sensação na minha vida, né? Ou seja, eu achava que eu era feliz do ponto de vista sexual, e hoje, quando eu parei, eu sei o que eu perdi durante muitos anos. Às vezes, quando a gente coloca um DIU de cobre, por exemplo, numa paciente, e ela vem para o retorno pós-DIU, o parceiro vem junto.
para agradecer, para dizer como mudou, como está melhor a vida sexual. Muito e ela, interessante. ai, finalmente ela acordou pro sexo, finalmente ela está entendendo que sexo é bacana. Eu estava aqui, você falando e eu refletindo, que assim, se você usa anticoncepcional para tratar SOP, por exemplo, a SOP já diminui a testosterona natural do teu corpo, né? Porque transforma muito em DHT. E o anticoncepcional também vai diminuir a testosterona do teu corpo. Então, são 2 fatores contra. Então, você precisa, mais do que nunca, falar sobre a sexualidade com as pessoas que possam te ajudar. Com o ginecologista, com o psicólogo, com quem quer que seja, né? Essa abordagem tem que existir. Todo mundo que trata pessoas e prescreve anticoncepcional tem que ter esse olhar mais criterioso quando prescrever um anticoncepcional, sempre ficar atento às questões da sexualidade, porque isso pode sim ceifar casamentos, ceifar relações e estragar o emocional de muita gente. Claro, ninguém aqui está virando as costas a alguns efeitos benéficos que os contraceptivos orais combinados eles trazem para a vida da mulher. Por exemplo, inclusive na SOP, claro, né? Claro. Inclusive, por exemplo, aquelas mulheres que chegam com excesso de pelos, acne de uma forma muito severa, né? Queda de cabelos. De fato, os contraceptivos orais combinados eles podem dar uma melhora extrema. E até rápida. E rápida, devolvendo a estima, a autoestima para essa pessoa, para que ela possa conviver socialmente. Entretanto, a gente vê que a médio e a longo prazo, esses mesmos contraceptivos orais combinados, que melhoraram durante bastante tempo, né? A pele, melhorando a questão da acne, da queda de cabelo, do excesso de pelos, melhoraram bastante, mas com o passar do tempo, a baixa dos hormônios androgênios, principalmente a testosterona, pode ser tão grande que começa a provocar exatamente efeitos negativos na vida dessa mulher. Efeitos negativos que atrapalham grandemente a sua vida sexual. A libido dessa mulher ela pode desaparecer completamente. Instabilidade emocional. Quando você diminui bastante a testosterona, você leva a mulher a quadros de maior ansiedade, depressão, irritabilidade, alterações do humor, uma tendência a um humor depressivo, e isso tudo influencia decisivamente na libido dessa mulher, na excitação, no desejo sexual dessa mulher. E veja na quantos entrega fatores. Para que tenha um orgasmo satisfatório. Perfeito, perfeito. Então, isso é importante, essa compreensão, até porque nada que prescrevamos do ponto de vista de medicamentos que nosso corpo nunca produziu, nosso corpo nunca viu, é isento de efeitos colaterais e de complicações. E, logicamente, esses efeitos colaterais e complicações variarão de acordo com cada mulher, variarão de acordo com cada tipo de SOP, com cada fenótipo de SOP. É importante que todos compreendam que a mulher ela não é uma única forma, não, toda mulher ela externa a SOP de uma única forma. Então, essas diferenças de externar a SOP é que vai, inclusive, conduzir o melhor tratamento para essa mulher. Porque cada tipo de SOP, cada fenótipo, merece um tratamento. Individualizado. Então, não existe aquela coisa de você tomar uma pílula, um comprimido mágico, uma pílula mágica, uma injeção mágica e resolver todos os problemas. Muitas vezes isso é puramente sintomático, né? Eu chamo a atenção, inclusive, para o uso do contraceptivo oral combinado antiandrogênico, aquele com maior poder de baixar exatamente os hormônios androgênicos e, dessa forma, conseguir uma melhora muito rápida da pele. Né? Uma ciproterona da vida, que é o mais usado na SOP. Drospirenona, por exemplo. Também. Tanto aqueles contraceptivos orais combinados com drospirenona e também a ciproterona, dentre outros, que têm um poder de bloquear os receptores de androgênios, aumentar muito a SHBG, que é uma proteína que se liga à testosterona livre, impedindo que a testosterona livre haja no corpo, ou seja, diminui muito a testosterona livre, que é o salário líquido da mulher, ou seja, em relação à testosterona. A testosterona é um hormônio de fundamental importância para a libido. Então, como a Rebeca falou, algumas mulheres tendem a desenvolver uma espécie de sintomas e sinais que somente são percebidos quando entra na menopausa. Tamanha a deficiência do estradiol, que passa a ser bastante bloqueado, a testosterona e a própria progesterona. E não venham me dizer que o etinil estradiol, progestinas, eles substituem
realmente, completamente e substitui de uma forma eficiente todos esses hormônios produzidos pelo nosso corpo, porque não substituem. Claro. Se fosse assim, seriam utilizados também na terapia hormonal na menopausa, e não são. Nenhum contraceptivo oral combinado é utilizado na terapia hormonal na menopausa, ou seja, para o tratamento. Se preferem outros, né? Apesar de sintéticos, outros mais próximos possíveis daqueles naturalmente produzidos pelo nosso corpo. Esses serão mais fisiológicos, mais isentos de efeitos colaterais e de complicações. É tão interessante a gente observar que como o corpo da mulher que usa anticoncepcional responde ao uso daquela substância, né? Em todos os aspectos, em todas as partes do corpo existe alteração positiva ou negativa. Na mulher com SOP, por exemplo, quando usa o anticoncepcional, ela vai perceber uma melhora na pele, né? Uma regularidade de menstruação, sangramento, né? Que a mulher com um remédio anticoncepcional não menstrua, ela sangra. Mas, por exemplo, há um bloqueio hormonal tão intenso que a região genital fica diferente, né? Existe até uma atrofia de Olha aqui, lábios. essa pergunta aqui. O que são essas manchas em minha região vaginal e raiz das minhas coxas? Isso tem a ver com a SOP? O que fazer? O anticoncepcional tem alguma coisa a ver com isso também? É mais ou menos isso. Se o anticoncepcional interfere na região genital também, né? Se na região da vulva, da vagina, é isso que eu percebi da pergunta. E aí, doutora Rebeca? Então, continuando, o bloqueio hormonal é tanto que os hormônios que são produzidos naturalmente no corpo para manter o trofismo da vulva e da vagina, né? O trofismo é a consistência, a elasticidade, manter as camadas da pele, a gordura, tudo isso, esses hormônios, esse bloqueio hormonal prejudica esse trofismo vulvar. E aí, muitas vezes, os grandes lábios ficam atrofiados, ficam meio murchos. É interessante, até pacientes, às vezes, meio gordinhas mesmo, bem acima do peso, com SOP, mas que têm os grandes lábios atrofiados. E até semelhante a uma paciente na menopausa. Ou seja, se fotografar aquela vulva e aquela vagina e comparar com a paciente da menopausa, ninguém vai saber quem é a mais jovem das duas. Isso é muito interessante. Porque a vulva da jovem, digamos que é mais cheia, né? Não só o Monte de Vênus, porque o Monte de Vênus tem a ver com a gordura corporal, mas os grandes lábios são mais cheios, mais volumosos. E quanto menos panorama hormonal, digamos assim, quanto menor a quantidade de hormônios produzidos naturalmente pelo corpo, maior atrofia vai acontecer. Não só atrofia de vagina, tá? A vagina também acontece, a vagina fica mais ressecada, as pacientes que usam anticoncepcional queixam de dor na relação sexual, não tem tanta lubrificação assim, mas atrofia a consistência dos grandes lábios também fica diferente, fica mais murcho, fica mais atrofiado, fica mais retraído. Olha, outra pergunta aqui é aquelas mulheres que fazem ciclos de anabolizantes, né, fisiculturistas. Essas, por exemplo, têm maior libido? Olha, algumas sim. Né? Na realidade, sim. Mas outras, devido ao grande excesso de hormônios androgênios, aqueles hormônios androgênios, eles levam, né, a um estado de SOP-like, ou seja, um estado semelhante à síndrome dos ovários policísticos. Nós sabemos que o exagero de hormônios androgênios, isso é percebido na mulher com SOP, ele leva à inflamação, né, de células, ou seja, leva ao estresse oxidativo, ocorre dessensibilização de receptores de insulina, provoca a maior produção de insulina, que leva, por sua vez, à produção gordurosa. A gordura, por sua vez, libera cada vez mais substâncias inflamatórias, recomeçando o ciclo. Essas substâncias inflamatórias agem diretamente no ovário, agem diretamente nas adrenais, fazendo com que os ovários e adrenais produzam cada vez mais hormônios androgênios.
Ou seja, esses hormônios androgênios, por sua vez, recomeçarão todo esse ciclo vicioso, ou seja, levando exatamente a maior inflamação. Quando você administra hormônios exógenos de forma exagerada, muitas pessoas utilizam aqueles ciclos de anabolizantes de forma incessante e de forma exagerada, em busca do corpo perfeito, em busca da realização. O que é que ocorre? Ocorre, ao invés de aumentar o desejo sexual, ocorre um bloqueio desse desejo sexual, porque ocorre um estado de inflamação, um estado de desequilíbrio, ou seja, muita gente tem às vezes um nível de testosterona, não de testosterona, mas de hormônios androgênicos tão altos, né, que bloqueiam completamente a produção da testosterona, fazendo com que a mulher ela não tenha libido, né, leve a um estado de inflamação, de desensibilização, excesso de insulina. E insulina em excesso, gente, é inflamatória. Ela leva realmente a um estado de patológico, um estado de inflamação crônica subclínica, inflamação de baixo grau, que é o nascedouro de inúmeras doenças, doenças cardiovasculares, da obesidade, do diabetes, de complicações na gravidez, da menopausa precoce, de inúmeros fatores que podem levar a mulher a um estado de doença, um estado de problemático, alterando inclusive a sua vida sexual. E você estava falando aqui, eu interrompi, sobre as manchas, né, na região vaginal e raiz de coxa. A pergunta da seguidora foi: o que são essas manchas na minha região vaginal e raiz de coxa? Tem a ver com a SOP? O que fazer? Veja bem, hoje existe uma característica clínica que pode atingir 30% até 40% das mulheres com síndrome dos ovários policísticos, talvez mais, que se chama acantose nigricans. A acantose nigricans é um externar do excesso de insulina na pele. A pele ela adquire um tecido mais grosso, escuro, principalmente nas dobras da pele. Mas também poderá atingir de uma maneira mais rara o rosto, a região do abdômen, a região das costas, principalmente se essa pessoa ela possui um elevado peso, um percentual de gordura muito grande. Então, a gente sabe hoje que uma pessoa a partir de um IMC, um índice de massa corpórea a partir de 25, grande parte dessas pessoas já tem resistência à insulina, mesmo que exames laboratoriais não percebam. E quanto maior é a quantidade de tecido gorduroso, a gente vê inclusive a acantose nigricans, em algumas é mais raro ocorrer, mas ocorre também em pacientes magras. Mas a gente vê mais em pessoas obesas. Então, essas pessoas elas tendem a apresentar um escurecimento da dobra da pele, às vezes em áreas maiores. Até aqui na face aparece, né? Exatamente. E na região genital também pode ocorrer aquele escurecimento, principalmente na raiz das coxas, atingindo também a vulva, a vagina. Aquilo ali pode indicar que você está com uma resistência insulínica muito importante. Mas há tratamento. O tratamento não somente sistêmico, claro, ou seja, melhorando a resistência à insulina. A causa, né? Tratando a resistência insulínica, melhorando a sensibilidade à insulina e, consequentemente, melhorando tudo no corpo, mas também a parte estética. Tratando a resistência à insulina, você vai estancar aquele processo, né? Você vai fazer com que aquele processo pare de progredir. Mas não é só tratar a resistência insulínica que vai regredir tudo, né? Até os acrocórdons, que são aquelas lesõezinhas que aparecem como um chamado sinal de carne, né? Que se fala que também aqueles tem pequenas a ver tumorações, né? Fibroelásticas lá. Isso não vai pele. Sumir, porque você começou a malhar. Que muita gente diz que são sinais, né? Sinal de carne que chama, né? É sinal de carne cheia de insulina. Mas assim, não vai sumir tudo isso porque tratou a causa, né? A gente vai tratar a causa, porque se não tratar não fez nada, né? É enxugar gelo, se não tratar a causa. Mas existem tratamentos locais para esse escurecimento, tá? Pode ser feito peeling, tanto com laser quanto peeling químico. Existem alguns clareadores que são usados por via oral. Existem alguns cremes clareadores que a gente faz as manipulações bem individualizadas. Então, existe sim tratamento. Agora, repetindo, se não cuidar da causa do problema, que é a resistência à insulina, que é a mudança de estilo de vida, vai enxugar gelo. Vai tratar e vai voltar. E é interessante você falando, né, do escurecimento de dobras e tudo isso, e como eu vejo nas gestantes
o surgimento de acantose, tanto no pescoço quanto na região genital, e não é coincidência que a gestação tem muitos hormônios que são hiperglicêmicos e hiperinsulinêmicos, né? Para poder aquele bebê crescer, desenvolver. Isso é importante, isso é natural da gravidez. E aí, às vezes, como o estilo de vida não é tão bacana da gestante, né? Já, às vezes, engravida acima do peso. Às vezes uma paciente com SOP engravida tem a sua gravidez induzida, né? Ou seja, está acima do peso, chegou desesperada no consultório para engravidar, né? O colega induz, né, com o medicamento indutor da ovulação, engravida em um momento que não deveria engravidar. Então, ela já tem resistência à insulina importante, e aí o que é que acontece? Essa resistência insulínica piora na gravidez. E leva ao quê? A abortamentos, leva a diabetes gestacional, hipertensão, trabalho de parto prematuro. Pré-eclâmpsia. E veja, isso tudo pode ser evitado. Então, não se faz mais essa conduta hoje, diante do conhecimento fisiopatológico da síndrome dos ovários policísticos. Mulher que não quer engravidar com SOP, usa anticoncepcional durante toda a vida. Quando quiser engravidar, para e tem a sua gravidez induzida. Alto lá. Eu acredito que isso aquela mulher... é impossível que isso não exista, Existe, inclusive é muito feito isso hoje ainda, e a gente tem que desmistificar isso. Esse é um paradigma que tem que ser quebrado, porque diante do conhecimento da fisiopatologia, né, nós sabemos que a grande maioria das mulheres com SOP tem resistência à insulina. Grande parte dessas mulheres que engravidam com SOP, elas engravidam em um momento que não deveriam engravidar. Deveriam tratar antes, perder peso, melhorar os níveis de insulina, diminuir os níveis de hormônios nocivos para a gravidez e somente depois disso diminuir bastante o risco dessas complicações e permitir que essa paciente engravide. Até mesmo porque quando a mulher com SOP está acima do peso e perde de 5 a 10% do seu peso corporal, grande parte delas engravidam espontaneamente. Ou seja, elas ovulam espontaneamente, sem necessitar de qualquer medicamento indutor. E mais, engravidam espontaneamente em um estado que lhe garante menor risco de complicações na gravidez. Bebê. Né? Que existem também problemas relacionados ao bebê. Aquela criança gerada no ambiente de hiperinsulina pode ter maior chance de ter déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes dá até dó, né? A paciente chega no consultório com ansiedade muito grande para engravidar e a gente tem as ferramentas na mão e diz assim: agora vamos evitar o filho. Mas doutora, eu tô liberada para engravidar há 10 anos. Digo, certo, agora você vai usar preservativo. Muitas não compreendem isso, mas porque se você engravidar agora, pior do que você não engravidar agora é você engravidar e perder esse bebê. Então, depois de uma explicação, depois de uma consulta bem feita, né? A paciente geralmente compreende e adere ao tratamento. Eu até peço para voltar na próxima consulta com o parceiro, para que ele também compreenda que quando essa mulher se prepara, quando esse corpo se prepara para esse bebê que vai chegar, esse bebê chega e chega de uma forma mais saudável, de uma forma mais tranquila, num corpo mais preparado para levar essa gravidez até o final com saúde e sem aquela preocupação de estar se enchendo tanto de informações toscas e controversas e que fica vendo em blog, fica vendo no Google e isso puxa uma nova live, né? Ou seja, a sexualidade da mulher durante a gravidez. Um tabu muito grande, né? Que deve ser desmistificado. Então, é algo que merece informação. Então, principalmente, inclusive, na mulher com SOP. Que tal você, mulher com SOP, você engravidar com os níveis hormonais corretos, estabelecidos, diminuir essa insulina, esse excesso de insulina, esse peso e ter uma vida sexual mais saudável, inclusive durante a sua gravidez. Já vamos então, já que já surgiu esse tema dessa próxima live, quarta-feira, às 19 horas, bate-papo no sofá. Já mandem aqui as perguntas sobre o que você quer saber sobre sexualidade na gestação da mulher com SOP e no geral. Sim, a gente vai falar
de complicações que a mulher com SOP pode ter durante a gravidez. Isso é muito importante. Não significa que você que tem SOP terá alguma complicação. Você tem um aumento do risco e esse risco é maior conforme o seu grau de desequilíbrio. Então, portanto, você deve tratar a SOP antes de engravidar. Desequilíbrio metabólico, né? Claro, ou seja, glicose elevada, insulina principalmente elevada. Progesterona muito baixa. Ou seja, diversos fatores que devem ser corrigidos antes de você pensar em engravidar. Por mais que o seu desejo de gravidez seja urgente, mais urgente ainda é a sua saúde, mais urgente ainda é a saúde do seu bebê, que é onde será talvez o maior amor da sua vida. Então, isso tudo a gente vai abordar no próximo encontro e é de fundamental importância, dicas maravilhosas para que você tenha maior quantidade de informações e possa engravidar com maior segurança. E até peço a vocês aqui, quem tiver dúvidas sobre o tema, já manda aqui esse tema que nós abordamos, já manda aqui também. Perfeito. E sugestões para as próximas lives, né? Toda quarta-feira estaremos aqui, né? Um bate-papo no sofá, para esclarecer dúvidas que vocês mandam para a gente ao longo da semana. Nós vamos registrando, cadastrando, nossa equipe vai organizando tudo isso para a gente conversar aqui com vocês e poder ser útil para Perfeito. todos. Então, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, né? E, olha, eu estou sempre do lado de uma pessoa que eu escolhi bem, hein? Olha, sensacional. E outra coisa importante é não perder as nossas lives. Você está obrigada aí a acompanhar a gente nas nossas lives, hein? Se inscreve no canal, se inscreve aqui no YouTube, se inscreve aqui no Instagram, doutora Beca Spinelli, doutor Sérgio Cabral. Já manda essa live que vai ficar salva nos 2 Instagrams para quem você conhece que tem SOP, para quem você conhece que tem necessidade dessas informações. Perfeito. Tá? E aí, vamos compartilhar informação, né, pessoal? Porque informação sempre pode ajudar alguém. Olha, a gente agradece muito a atenção de vocês disponibilizarem esse momento aí para falar aqui com a gente, bater esse papo, né? E com toda certeza a gente tem o maior prazer do mundo em fornecer informações para todos vocês, que com certeza eu acho que a gente tem que dar a nossa contribuição, né, para a democratização, para externar informações, porque informação é um direito constitucional, um direito universal da paciente, da cliente, da mulher, né? Com SOP ou sem SOP. Isso é de fundamental importância e a gente está disposto a fazer a nossa parte. Né? Nós agradecemos todos vocês. Eu agradeço aqui a presença da doutora Rebeca Spinelli, né? Engrandecendo e abrilhantando esse nosso encontro aqui também. E só uma coisa, as perguntas que foram enviadas agora, durante a live, a gente não consegue responder. Porque, se vocês perceberem, estamos um pouco distantes do telefone. A gente não consegue interagir com vocês, não consegue ler a pergunta para automaticamente responder. Mas elas ficam registradas aqui e a gente vai respondendo uma a uma, nos comentários mesmo e em próximos encontros, tá certo? Perfeito, gente. Então, fiquem com Deus, boa noite e até a próxima quarta-feira. Até a próxima.